Hoje no Tarek Notícias, russos reclamam da falta de remédios na Coreia do Norte que passa por um êxodo de diplomatas. Estado de São Paulo vai vacinar contra a Covid-19 trabalhadores do serviço funerário a partir de amanhã. Mistura de ingredientes na fabricação de vacinas contra a Covid-19 deve atrasar a entrega de doses nos Estados Unidos. Governo autoriza reajuste dos preços de medicamentos em até 10,08%. Governo francês vai proibir consumo de bebidas alcoólicas em via pública por causa da pandemia. Governo de Osaka pede que tocha olímpica não passe pela região devido ao agravamento da Covid-19. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Os diplomatas da Rússia e na Coreia do Norte reclamaram hoje da falta de produtos essenciais como remédios e dificuldade para ter acesso a tratamento médico. Para os russos, as restrições que a Coreia do Norte impôs para combater a pandemia são excessivamente severas. Diplomatas estrangeiros têm saído do país, segundo disseram os russos em uma rede social. Eles afirmam que não há nem 300 pessoas de outras nacionalidades na Coreia do Norte. A Coreia do Norte fechou totalmente as fronteiras, proibiu viagens internacionais e restringiu muito a movimentação dentro do próprio país. Brasil, Reino Unido, Alemanha e outros países já retiraram seus diplomatas da Coreia do Norte. A maior parte das embaixadas que ainda existem seguem com o mínimo de gente possível. Há atualmente 9 embaixadores e 4 encarregados de temas estrangeiros que ainda atuam no país. No mês passado, um grupo de diplomatas russos e seus parentes tentaram sair da Coreia do Norte com um carrinho que corre sobre os trilhos que é movimentado pelos próprios passageiros com a mão. Aqui no Brasil, trabalhadores do serviço funerário poderão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de amanhã no estado de São Paulo. A inclusão do grupo ocorre após a escalada de mortes em março deste ano. O mês mais letal da pandemia lotou hospitais e impactou o serviço funerário. O anúncio foi feito hoje pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, em entrevista ao Bom Dia São Paulo. Na capital paulista, a vacinação desses profissionais já ocorre desde o dia 29 de março. Ele também comentou sobre as diferenças nos índices de vacinação pelo estado. Hoje, o governo passou a divulgar o percentual de vacinação em cada município de São Paulo em relação à população local. A ferramenta digital disponível no site do vacinômetro do governo de São Paulo permite acompanhar o número de vacinados em todo o estado. Amanhã também terá início a vacinação de idosos de 68 anos em todo o estado. Na segunda-feira está prevista para começar a imunização de policiais e no dia 12 dos profissionais de educação. No caso dos educadores, serão vacinados profissionais a partir de 47 anos na rede pública e privada. A vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil em 17 de janeiro, logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a receber a vacina. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro teve início no dia 18 de janeiro e começou a ser feito após a distribuição das 6 milhões de doses da Coronavac, importadas já prontas da China. No estado de São Paulo, a vacinação começou com profissionais de saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, indígenas, quilombolas e idosos que viviam em instituições e foi avançando conforme a chegada de mais doses da vacina. Vamos continuar falando agora de vacinação, porque a entrega de 15 milhões de doses da vacina Janssen da Johnson & Johnson nos Estados Unidos vai atrasar por causa de um erro nos ingredientes usados para fazer o imunizante, segundo informou a reportagem do jornal The New York Times ontem. Segundo a publicação, uma fábrica em Baltimore misturou ingredientes da vacina de Oxford e AstraZeneca, também produzida pela mesma indústria, no processo de produção do imunizante da Johnson & Johnson. Autoridades federais atribuem o problema a um erro humano. Apesar do atraso na entrega, o calendário não sofreu alterações. Todas as doses em uso atualmente nos Estados Unidos da vacina Johnson & Johnson vieram da Holanda e tiveram aprovação das autoridades federais americanas. E o problema, uma vez detectado, não altera nem a eficácia nem a segurança do imunizante. Além disso, o país conta com vacinas de outros laboratórios como Pfizer e BioNTech e da Moderna. A ideia do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua sendo de aplicar 200 milhões de doses até o fim de abril e abrir a campanha de imunização contra a Covid-19 para 90% da população adulta já nas próximas semanas.
A Anvisa aprovou ontem o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada. Não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. O governo federal autorizou o reajuste dos preços de medicamentos a partir de hoje. Os remédios terão aumento de até 10,08%, segundo anunciou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A resolução aprovada pelo Conselho de Ministros da Câmara estabelece 3 percentuais máximos, de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos e perfil de concorrência da substância. Os reajustes já podem ser aplicados pelas farmacêuticas, mas cabe às empresas definirem os novos preços. Pela legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor. No último dia 15, o CMED já tinha definido em 4,88% o fator de ajuste de preços relativos entre setores, denominado fator Y, que é um dos itens que entram no cálculo do índice de ajuste dos preços de medicamentos. Por meio do CMED, órgão vinculado à Anvisa, o governo controla o reajuste de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo o aumento máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro. De acordo com a resolução que definiu o reajuste de 2021, as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, por meio de publicações em mídias especializadas de grande circulação. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um acordo com a indústria farmacêutica para que o reajuste anual de todos os remédios fosse adiado por 60 dias, por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Em junho do ano passado, a CMED autorizou um aumento nos preços de remédios de até 5,21%. Olha, o governo da França proibiu o consumo de bebida alcoólica em parques, jardins, espaços públicos no país a partir de hoje. Essa é uma das novas medidas de restrições para conter a Covid-19 no país, anunciadas pelo primeiro-ministro francês Jean Castex. O chefe de governo disse aos deputados da Assembleia Nacional que as autoridades vão dispersar grupos de mais de 6 pessoas que se formarem em jardins, parques ou, no caso de Paris, às margens do rio Sena. O clima entre os deputados hoje era tenso e a oposição não poupou críticas às medidas anunciadas pelo governo, que serão votadas durante o dia. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou ontem as novas restrições para conter esta nova onda de coronavírus, que ameaça saturar hospitais e está causando um número preocupante de contágios e óbitos. O país se aproxima dos 100 mil mortos pelo coronavírus e o número de casos de contágio diários agora passa de 50 mil. Segundo o ministro da Saúde francês Olivier Véran, o pico desta onda de contágio chegará em 7 ou 10 dias. Devido a esta emergência sanitária, as escolas, incluindo creches, vão fechar na próxima segunda-feira durante 3 semanas. Na primeira, os alunos terão aulas à distância e nas outras 2 estarão de férias. O confinamento em vigor em uma parte do país que proíbe deslocamentos para além de 10 quilômetros do domicílio e exige o fechamento de lojas não essenciais, agora vai ser ampliado para todo o território. O toque de recolher nacional na França vai ser às 7 horas da noite locais e está mantido. Estas medidas são necessárias para nos permitir atravessar este obstáculo. O chefe de governo argumentou que esperam que seja o último diante da perspectiva de uma vacinação em massa, de um retorno à vida normal. Vamos falar agora de esporte, porque o revezamento da tocha olímpica deve evitar a concentração urbana de Osaka, no oeste do Japão, devido ao novo aumento nos contágios por coronavírus, segundo disseram o governador local e o prefeito da cidade hoje. O prefeito Ichiro Matsui também pediu que o revezamento evite a cidade. Após as declarações do governador e do prefeito de Osaka, a organização dos Jogos de Tóquio afirmou que vai adiar o anúncio dos portadores da tocha, assim como os detalhes do trajeto na cidade de Osaka. O anúncio está previsto para ocorrer ainda hoje. O governo japonês se prepara para impor novas medidas para enfrentar a epidemia de coronavírus em algumas áreas de Osaka e em outras 2 regiões. O revezamento da chama olímpica começou no dia 25 de março em Fukushima. Os organizadores esperam que esse ritual ajude a trazer mais entusiasmo em torno do evento esportivo duramente atingido pela crise global de saúde. Inicialmente, a proposta era que a chama atravessaria o departamento de Osaka entre os dias 13 e 14 de abril, começando pela cidade de Sakai e terminando em Osaka.
Durante o trajeto, as regras exigem que os espectadores usem máscara e evitem torcer pelos atletas que desfilam com a tocha. A organização garantiu que as etapas poderão ser anuladas se houver risco de aglomeração. Nos últimos dias, os casos de infecção pelo coronavírus aumentaram nos departamentos de Osaka, Hyogo e Miyagi. Nas próximas horas, o governo vai anunciar oficialmente novas restrições nessas regiões. Isso vai permitir às autoridades locais solicitar a alguns estabelecimentos comerciais que antecipem seu horário de fechamento sob pena de multa. Adiadas por um ano devido à pandemia, a Olimpíada de Tóquio vai ser realizado no dia 23 de julho a 8 de agosto. Pela primeira vez na história olímpica, não vai haver espectadores estrangeiros neste evento, na tentativa de limitar os contágios pelo coronavírus. É provável que limites sejam impostos nas sedes dos Jogos para os torcedores que vivem no Japão. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e Facebook. Muito obrigado pela companhia, tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã no feriado de Paixão de Cristo em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!